dia. Primeiramente, agradeço a presença de todos. Eu sou Débora Lacerda, professora da Escola Brasília Tonde de Lima, na cidade de São Bernardo do Campo. Estamos aqui hoje para uma entrevista com o escritor R. Kovac. A escola foi convidada a participar do projeto O Gosto de Escrever, e estamos muito entusiasmados com a proposta em participar desse projeto. O escritor vai divulgar o seu projeto e nos explicar de que forma surgiu essa ideia. Além disso, nos contar também sobre a sua trajetória, sobre as suas obras, sobre todo o percurso da sua carreira. Convidamos também para participar da entrevista o professor Isaac. Bom dia, professor. Bom dia, professora Débora. É uma honra estar aqui hoje para essa entrevista com o escritor R. Kovac. Eu agradeço o convite e a participação nesse projeto O Gosto de Escrever. Eu acredito que a ideia desse projeto vai impactar positivamente a vida dos nossos estudantes da Escola Estadual Brasília Tonde de Lima. Bom dia, R. Kovac. Bom dia, professor Isaac. Bom dia, professora Débora. Bom dia a todos aqui presentes. Eu quero começar essa entrevista com uma pergunta que me deixou muito curioso. Ao observar o livro, eu vi R. Kovac. Esse é o seu nome mesmo ou é um nome fictício? Bom, primeiramente eu quero agradecer à Escola Brasília Tonde de Lima por aceitar participar desse projeto do PROAC. Depois eu explicarei o que é o projeto. E o meu nome verdadeiro é Roberval de Oliveira, mas quando você se torna um escritor, os próprios artistas, eles procuram sempre um nome que dê mais impacto no público. Por exemplo, se você fala escreveu esse livro Roberval de Oliveira, não é lá essas coisas, né? Não tem força. Então eu usei o sobrenome da minha bisavó, que era austríaca, e o sobrenome dela é Kovac. Então R. Kovac dá uma força maior, né, na hora de você falar o nome do autor do livro. Isso daí é uma jogada que eles fazem em todos os lugares, cinema, televisão, novela, escritores. Então eles procuram algum nome, né, que o público possa sentir mais vontade de adquirir aquele livro, assim como o próprio nome do livro. Muito bem, R. Kovac. Parabéns pela escolha do seu nome, no nome que compõe o livro. Eu tenho uma outra pergunta. Quando você se deu conta de que era um escritor? Bom, aconteceu desde o início, aos 7 anos, quando eu comecei a aprender a ler e escrever. Meus pais tinham o hábito de comprar livros, aqueles livros infantis, né, que era o Gato de Botas, Chapeuzinho Vermelho, o Cordeirinho. E sempre que eles podiam, eles compravam o livro e eu gostava de ler, porque nessa idade os livros têm figuras, né? E isso atrai a criança, né? Porque você vê a figura, a criança não quer ler muito aquilo ali, mas a figura estimula. E aí fui lendo outros autores, Machado de Assis, José de Alencar e muitos outros, né? Quando eu fiz 18 anos, o meu interesse mudou, um tipo de livro. Ao invés de livros de ficção, essas coisas, eu comecei a ler livros mais complexos, sobre filosofia, psicanálise, psicologia, esoterismo, religiões. Então, eu comecei a fazer uma busca diferente daquilo que eu estava acostumado a ler. Eu trabalhava em análises clínicas. Análises clínicas é a pessoa que faz esse exame de sangue, urina, fezes, todo o material biológico, faz análise do material biológico. E para contrastar com isso, eu fui buscar um pouco de espiritualidade, nesses ramos que eu falei. E a partir de 1980, mais ou menos, eu comecei a escrever. Eu falei, vou escrever alguma coisa e embalava na escrita. Só que eu escrevia coisas, não era ficção naquela época. Eu escrevia mais assuntos relacionados a esses temas que eu passei a estudar depois dos 18 anos. Então eu escrevia sobre espiritualidade, sobre religião, ia misturando tudo.
porque achava muito esquisito, cada um falava uma coisa, então eu falava assim, deve ter um elo comum entre tudo isso, e comecei a pesquisar tudo isso e a escrever. O tempo foi passando, naquela época a gente usava máquina de escrever, né, porque não existia computador, não existia nada disso. E o inconveniente da máquina de escrever é quando você erra. Quando você erra, se for na última linha, você tem que amassar, tirar o papel, amassar e começar de novo. O computador é mais fácil. Aí eu apago, escreve de novo, beleza. Mas naquela época era assim, não tinha outro jeito. Então eu fui escrevendo. Eu escrevi acho que mais ou menos umas 4.000 páginas. De 1980 ao ano 2000. Quando foi no ano 2006, eu falei, eu vou escrever um livro e publicar esse livro. Acontece que na época ainda o computador estava engatinhando, né? No Brasil principalmente, fora do Brasil ele estava um pouquinho mais avançado, mas aqui ainda ele estava no seu início, na internet, essas coisas, era tudo começo. E baseado nisso, eu tinha que procurar uma editora. E as editoras, na época, elas faziam uma quantidade mínima de 1.000 livros. E cada livro saía mais ou menos em torno de R$10. Então você imagina quanto custava fazer 1.000 livros. E quem não tinha 10.000 para pagar, não fazia. Aí eu encontrei uma editora chamada Allprint. Ela fazia o mínimo de 800 livros. E cada livro saía R$10. Então seriam R$8.000. E eu não tinha esse dinheiro, lógico. R$8.000 naquela época era bastante de dinheiro. Mas eu tinha o carro e o valor dele era 8.000. Não restou dúvida. Eu fui lá, vendi o carro, mandei fazer os livros e em casa fiquei esperando lá um furacão, né? Porque ia ficar sem carro. Mas aí a gente acaba acertando, né? Hoje em dia comprar prestação, tudo isso, então não é tão difícil. E esse livro foi um livro que eu fiz baseado nessa espiritualidade. Como eu trabalhava com material humano, então eu escrevi um livro sobre o outro lado, né, espiritualidade. Chamava Deus, Buda e o Paraíso. E era exatamente um livro assim, ele não era religioso, mas ele explicava algumas coisas sobre o mundo material, sobre o mundo espiritual e sobre o mundo divino. E depois desse livro, eu escrevi um outro livro chamado, em 2016, chamado Desejo de Ser, Vontade de Não Ser. Esse livro ele é interessante porque eu modifiquei completamente o modo de escrever e o objetivo. Esse livro é o primeiro livro de ficção que eu fiz, mas com a ficção ele tem autoconhecimento. Ou seja, essa espiritualidade do livro anterior com uma ficção junto, né, os dois juntos. Esse livro trouxe muita coisa interessante para mim. Por exemplo, houve um caso que, às vezes, uma pessoa lendo o seu livro e aproveitando, você fica feliz, porque alguém conseguiu tirar um proveito daquilo que você deixou. Houve um caso, eu dei de presente esse livro para uma pessoa que eu tinha namorado há muitos anos atrás. E ela, ao chegar na casa dela, a vizinha tinha um filho que era viciado em drogas, viciado em cocaína. E ela deu esse livro emprestado para essa vizinha, e a vizinha falou que queria ler porque ela gostava desse tipo de assunto. E acabou ficando com o livro. Uns 15 dias depois, essa pessoa que emprestou o livro pediu de volta, porque ela falou, agora eu já terminei de ler o que eu estava lendo, eu quero ler esse livro, se você já leu. Aí a mulher falou, eu vou buscar o livro. Entrou na casa dela e não encontrou o livro. Procurou em todo lugar. Aí ela voltou e falou, olha, eu vou procurar o livro direitinho, eu acho que meu filho pegou e deve ter vendido para comprar as drogas dele. E combinaram com isso. No dia seguinte, a vizinha chegou para ela e falou assim, eu posso ficar mais uns dias com o livro? Eu encontrei o livro. Ontem eu procurei na casa inteirinha e não encontrei o livro em lugar nenhum.
Então eu fui perguntar para o meu filho, que ele fica lá no quarto, o rapaz tem 30 anos. E ver se ele pegou o livro, o que, que ele fez com o livro, se ele pegou. Quando ela entrou no quarto, o rapaz estava sentado na cama lendo o livro. Aí ela ficou assim, né, espantada. Falou, você está lendo esse livro? Ele falou, é a segunda vez que eu estou lendo. Eu encontrei nesse livro tudo que eu procurava na vida. Eu não preciso mais usar drogas. Simplesmente ele parou de usar droga. O que ele encontrou eu não sei, porque eu não conheço pessoalmente. Mas no livro não tem nada sobre vício, não tem nada sobre droga, não tem nada sobre isso. Então é uma coisa pessoal. Ou seja, a pessoa leu um livro e, baseado nisso, ela se encontrou. Então achei interessante. E outros casos que aconteceram, as pessoas contaram de outros problemas. Então é muito bom quando você vê isso, porque você como autor, você não sabe qual vai ser a reação do leitor, porque cada pessoa é um universo. Cada um tem seu modo de pensar, seu modo de falar, o seu modo de ver as coisas, o seu modo de imaginar as coisas, né? Então é super fantástico quando você começa e consegue, né, passar alguma coisa. Depois desse livro, eu escrevi o Pergaminho Inca. Na verdade, o nome do livro não era esse. O nome está escrito embaixo aqui, O Segredo de Tassorenka. Quando a Madras pegou esse livro, a Madras é a maior editora de livros esotéricos da América Latina. E quando ela pegou esse livro, ela falou, esse título aí não vende. Porque ninguém sabe o que é Tassorenka. Eu falei, não vai saber porque eu inventei o nome, então não tem como ninguém saber o que significa isso. Baseado na história, nós modificamos o título para o Pergaminho Inca, que é um nome mais atraente. Porque, sabendo ou não profundamente sobre os Incas, todo mundo sabe quem foram os Incas, né? Então, foi mais uma coisa que eu aprendi. Depois desse livro, eu escrevi Amazonas e Templário. Depois eu falo mais um pouquinho a mais sobre cada livro. Do Amazonas e Templários, eu escrevi A Lenda da Arca Dourada. E eu ainda tenho outros livros de autoconhecimento. Mas aqui na escola, para distribuir, eu trouxe apenas esses 3, que são 3 livros de ficção. Muito bem, R. Kovac. É interessante quando a leitura ela pode proporcionar para um adolescente, um jovem, uma criança, a importância e a ressignificação, né? Encontrar ali na leitura um significado para a vida dela e que ela possa então desenvolver as suas competências socioemocionais, as suas habilidades. Isso é muito importante e é essa importância que a gente quer trazer para o projeto aqui na Escola Estadual Brasília Tonde de Lima. Eu tenho uma outra pergunta que seria, o que mais te influenciou a escrever esses seus livros, esses livros em toda a sua trajetória? Bom, como eu disse, são 2 fases diferentes, né? São 2 linhas diferentes. Uma de autoconhecimento e a outra de ficção. Eu pensei em escrever ficção, principalmente a partir dos jovens. Por que do jovem? Se eu pegar uma pessoa da minha idade, com mais de 70 anos, mais ou menos por aí, essa pessoa nunca vai começar a ler, se ela nunca leu. Porque ela já tem os hábitos e ela não vai querer saber de ler. Se eu pegar uma pessoa um pouco mais jovem, vamos supor de 30 anos a 50 por aí, pode ser que ela leia. O brasileiro não tem o hábito de ler. Ler é um hábito, né? Não é uma coisa que de repente você começa a gostar assim, sem ter lido nada. É um hábito. Você começa a ler um livro, você gosta, você pega outro e assim vai. Mas o jovem, ele é o futuro do país, futuro da nação. Então, se o jovem não tiver cultura, não começar a ler bastante,
ele não consegue aprender como se desvencilhar dos problemas. Você, que nem eu estava falando, você tem um objetivo. Se você não conhece nada, não sabe nada, você vai em direção àquele objetivo, tropeça, cai, está nem aí, desiste e não faz mais nada. Aí começa a arrumar um monte de desculpa e não é assim que a gente vive. Então, quando você começa a ler bastante, diversos tipos de livros, né, livros bons, é claro, você começa a ter uma cultura e uma visão mais ampla das coisas. Tanto da vida como das pessoas. Você começa a conhecer melhor as pessoas, a respeitar as pessoas, independente do que elas pensam a seu respeito, porque você confia em você. Se você confia em você, você não vai se importar com o que os outros falam de você, porque você sabe quem você é. Então, meu objetivo foi esse, escrever para os jovens, né? O livro, quem tem 100 anos de idade, se quiser ler, pode ler também. Mas e nesses livros, apresentar, além da história, um pouco de vivência dos personagens dentro de uma sociedade, né? Que nem esse da Lenda Dourada, o Amazonas e Templários. Os personagens, eles mostram como eles, vamos dizer assim, como eles batalham por aquilo que eles querem, como eles respeitam o direito do outro, como eles trabalham juntos. Porque se você tem, por exemplo, um lápis na mão, você consegue quebrar facilmente. Se você tem 10 lápis juntos, vai ser mais difícil de quebrar. Então, quando você tem um grupo unido, a força é maior. Então, esse foi o meu objetivo de escrever principalmente para os jovens. Porque os jovens, como eu disse, é o futuro do país e ele precisa primeiro confiar nele, traçar os seus objetivos. E quando você vai lendo, você vai tendo ideia de muitas coisas diferentes. Você não fica limitado a uma coisa só. Por exemplo, quando era criança, profissão que a gente conhecia era jogador de futebol, cantor. Então você queria ser isso, porque era a única coisa que você via. Né? Então a gente era muito limitado, porque não existia a mídia que existe hoje. Né? Então hoje você pode ver muito mais, pode ampliar muito mais seu horizonte. Okay? Então esse foi o principal objetivo de escrever esse livro. E a outra coisa é colocar em cada livro um pouco da história. Por exemplo, um pouco dos Incas, o local onde eles viveram, o misticismo, o mistério que existe ali. Aqui em Amazonas, eu falo das Amazonas brasileiras, que pouca gente sabe que existiram. Todo mundo conhece as Amazonas gregas, né? Que é a Mulher Maravilha, a Xena, aquele seriado que teve. Mas existiram as Amazonas brasileiras, lá no Amazonas, que na época não tinha nome, né? Nem o rio, nem o estado. E em homenagem a essas guerreiras, muitos anos depois, deram o nome do rio de Amazonas e ao estado também de Amazonas, em homenagem às Icamiabas, que era o nome verdadeiro da tribo, onde viviam só mulheres. E esse outro livro, A Lenda da Arca Dourada, é a história de 4 jovens que são os filhos das Amazonas e Templários, né, da rainha e da xamã. E é uma história também que eu acabei de falar, né, de pessoas que seguem em frente e têm objetivo, obstáculos tremendos para enfrentar, mas eles jamais desistem até conseguir alcançar o seu objetivo. Quanta experiência de vida, né? Quanto exemplo enriquecedor, né? E ouvindo tudo que ele estava falando, né, eu fiquei pensando sobre a nossa disciplina de projeto de vida, né? Ele comentou sobre isso, né? Então, ou seja, ele não desistiu dos sonhos dele, né? Ele não desistiu de realizar o que ele imaginava. Ele seguiu em frente, mesmo com os obstáculos, né? E é isso que eu falo o tempo inteiro para os meus alunos, né? Vamos em frente. Os obstáculos a gente vai contornando, mas não podemos desistir. Bacana. Bom, vamos lá, Roberval.
Você escreveu vários livros, né? Porém, nesse projeto são os 3 livros que você mencionou, né? Que é a Lenda da Arca Dourada, o Pergaminho Inca e o Amazonas e Templários, né? O Amazonas e Templários, ele tem romance, aventura, fantasia, conta a história de personagens que enfrentam ameaças de canibais, bandidos que querem tomar o seu ouro à força. A Lenda da Arca Dourada tem uma história como lugar a cidade de Paranapiacaba, a Gruta do Carimbado em São Tomé das Letras, e o Pergaminho Inca já se passa na cidade, em Machu Picchu, certo? Então, assim, eu queria que você nos contasse sobre a parceria com esses patrocinadores, né? De que forma que isso aconteceu, a parceria com a Lei Aldir Blanc, PROAC e o Governo do Estado de São Paulo? Bom, o PROAC, que ele está criando, esse ano, por exemplo, já abriram inscrições, são 60 editais diferentes. O governo federal, ele dá uma verba para o governo estadual através do Ministério da Cultura. O governo estadual passa essa verba para a Secretaria da Educação, né, e Cultura, e essa secretaria você tem um grupo chamado PROAC, é Programa de Ação Cultural. Ele envolve todo tipo de cultura. Tem projetos para quem gosta de pintar, desenhar, escrever, teatro, cinema, música, enfim, tudo relacionado à cultura tem algum edital que a pessoa pode participar. Como funciona? Cada edital desse oferece um valor, que vai de 50 a 500 mil reais. E para você participar, você tem que ter alguma ideia, algum projeto pronto na sua mente e no papel, para você mandar para eles tudo que você vai fazer, né? E escrever tudo direitinho. Eles, como é um dinheiro público, então tem muita minúcia, né? Muita coisinha assim, mas é necessário, porque aí a pessoa que não tem nada se inscreve lá, para pegar dinheiro, acaba não conseguindo porque não tem projeto algum. Então, o PROAC, o ano passado, faltava uma semana para terminar a inscrição. Eu nem sei como eu recebi esse e-mail, quem me mandou, não lembro assim. Faltava uma semana, eu me interessei, escrevi e falei, vou trabalhar com as escolas, né, com os jovens, e eu tenho 3 livros que servem para o jovem ler. E acabei fazendo a inscrição e deu certo, né? Acabei sendo premiado com esse valor e estamos agora trabalhando com 5 escolas aqui em São Bernardo. E dentro desse projeto, a segunda parte, vamos começar da primeira. A primeira parte, nós vamos oferecer o livro gratuitamente aos alunos que desejarem ler. Não é obrigatório a ler, mas aquele que quiser ler, o livro ele vai ganhar de graça. E em agosto, mais ou menos, os alunos que, ao ler o livro, eles vão dar uma opinião do que eles acharam do livro. Ou seja, não adianta falar, eu gostei. O gostei é muito superficial, né? Então, nós precisamos desenvolver a nossa mente e a nossa criatividade. Eu gostei, por que eu gostei? Então, você vai escrever por que você gostou do livro. Você não gostou do livro? Vai escrever por que não gostou do livro. Entendeu? É direito de cada um, gostar ou não. Então, o máximo que a pessoa puder escrever sobre o que ela sentiu ao ler o livro, é melhor. Em agosto, nós vamos fazer a segunda fase. E nessa segunda fase, eu vou fazer uma palestra, espero que seja presencial, né? Vamos ver como é que vai estar até lá. E aí, então, nós vamos começar a montagem, vamos dizer assim, de um livro da escola. Então, os alunos que se interessarem em escrever, cada um vai escrever um pequeno conto, uma poesia, enfim, o que ele quiser escrever. Pode ser poesia, um conto tem que ser curto, né? Não pode ser muito longo, porque dependendo da quantidade de alunos, não dá para a gente fazer um livro muito grande, mas até 300 páginas, que é esse aqui, dá para a gente colocar. E todos terão o seu nome, quem escrever vai ter o seu nome no livro, a idade, esses dados assim.
E também aqueles que desenham, porque eu quero que os alunos desenhem a capa do livro. Nós vamos dar todo o apoio, né, a assessoria que precisar, vamos responder as perguntas. E no fim do ano, em outubro, o livro estando pronto, nós vamos editar o livro, ok? Então vai ser um livro realmente que nem esses daqui, né, prontinho, de toda a turma que batalhou para construir o livro, e em cada escola, as 5 escolas, né, cada uma vai ter o seu livro próprio. Algumas escolas já têm, né, já fizeram em anos anteriores, mas vamos trabalhar esse ano para conseguirmos fazer mais um livro em cada uma dessas 5 escolas. A pergunta bem simples. Aliás, meu nome é Cláudia, sou professora de arte, né? Ensino fundamental e médio aqui do Brasília Tonde. E a pergunta que eu tenho a fazer é sobre, assim, somente na parte de desenho, somente o desenvolvimento da capa ou desenvolvimento também de desenhos ali dentro das páginas, né? Intercalando ali os textos, né? Dentro dos capítulos do livro. Então, quanto ao desenho interno, pode até ser feito, mas aí nós vamos ter que primeiro saber quais são as histórias, né? Porque não vai ser que nem aqui, a Lenda da Arca Dourada. Então é uma história só, o livro todo. Como são vários alunos, tem poesia, vários tipos diferentes, a gente pode fazer algum desenho dentro, sim. Porque eu sei que tem muitos alunos que gostam de desenhar, né? E seria interessante também eles participarem do livro, mas pode ser feito sim. Por exemplo, uma ideia que surgiu agora, ao invés, vamos supor, o aluno não sabe escrever, mas sabe desenhar, então ele faz um desenho e a gente coloca na página toda, né, como o trabalho dele. Pode ser feito. Oi, meu nome é Débora, eu sou do 1º ano e eu gostaria de saber onde a gente pode acompanhar o seu trabalho, numa rede social ou algo do tipo. Então, eu tenho um site, meu site é rkovac.com.br. Tenho Instagram, Escritor Kovac. Facebook também, Escritor Kovac. Então, qualquer rede social, eu tenho alguma coisa lá sobre os meus livros e sobre a minha pessoa também. Onde tem mais é sobre o site, que inclusive eu estou colocando das escolas, né? A participação das escolas. Vocês podem ver tudo sobre a Escola Brasília, como foi a entrega dos livros, o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o mais movimentado, vamos dizer assim, o que vai ter mais conteúdo, vai ser realmente o site. E tenho também no YouTube, né, as gravações da entrega também tem. Então, nas redes sociais, e normalmente está Escritor Kovac. Para ficar mais fácil do povo lembrar, então a gente põe um nome só em todos eles, para ficar mais homogeneizado, né? Oi, meu nome é Caio e eu queria saber se os livros estão conectados. Bom, então vamos lá, Caio, né? Esse livro aqui, o Pergaminho Inca, ele tem um personagem chamado Cláudio, que é o personagem principal, e a Ana Júlia, que é a sua secretária. O Cláudio, ele é casado com a Laura e tem um filho, né, que chama Fernando. Esse é uma história independente em que trabalham só esses personagens da família, vamos dizer assim, o marido e a mulher. O Fernando não aparece nesse livro, mas ele aparece no Amazonas de Templário, porque ele está fazendo faculdade lá no Amazonas. Então, é uma história, não é uma sequência, mas os parentes, vamos dizer assim, têm todos os livros. São histórias independentes, né? Agora, esse livro aqui, A Lenda da Arca Dourada, são 4 jovens, que vocês podem ver aqui embaixo, né? São os 4 jovens que são filhos do Fernando e da Anaí, que é a rainha das Amazonas. E também da Maíra, que é a xamã,
e do Henry, que é o capelão. Então, o que é interessante é que junto o xamã com o capelão formam um casal. Olha que contraste, né? Um é cristão e o outro é a parte indígena, né? A parte oculta. Então, eles não são uma sequência no sentido de uma história depender da outra. Mas os parentes estão em todos os livros. Então, praticamente, esse aqui é o pai, esse aqui é o filho e aqui o neto, né? Então, ele vai mencionar o pai dele, mas é uma história. Então, ele fala do pai dele, mesmo que você não tenha lido o pergaminho, é o suficiente para você saber que o pai dele chama Cláudio. Né? Então, ele, na verdade, não são sequências assim que um depende do outro para você saber o que vai acontecer. Todos os livros têm o começo e o fim, independente do outro livro. Ok? Oi, meu nome é Emily, eu sou do primeiro ano e eu gostaria de saber que tipo de conselho você tem para dar para alguém que gosta de escrever e depois de te ouvir se sentiu inspirado. O que você tem a dizer? Bom, respondendo a sua pergunta, eu vejo assim que as pessoas no geral, não só os jovens, mas adultos, muita gente é tímida, né? Tem vergonha de falar, acha que vai errar. É o que eu tenho que dizer assim, ninguém é perfeito. Errar, todo mundo erra. Se você vê um artista, por exemplo, ele interpretando, trabalhando, você fala, pô, o cara é bom, olha, ele fala mas eles gravam a cena várias vezes, é o que nós estamos fazendo aqui. Não dá certo, grava de novo. Não tá bom, grava outra vez. Então é um negócio de paciência. E quando você gosta de fazer alguma coisa, ou seja por passatempo, ou vontade mesmo de fazer aquilo, que no caso se falou de escrever, você tem que levar adiante. Não com o intuito de ficar rico. Se você escolhe qualquer coisa para fazer, qualquer profissão, com o objetivo de ficar rico, é mais complicado. Porque cada tropeço que você der na vida, você vai desanimando. Se você faz aquilo que você gosta, aquilo que você sente prazer, sente satisfação, você não se importa com os tropeços. Porque quando vocês eram bebê e não sabiam andar, vocês engatinhavam. Quando começaram a caminhar, vocês caíam, mas não desistiram. Levantavam e caminhavam de novo até que conseguiram andar. É assim na vida os nossos objetivos, né? Você tropeça por algum motivo. Se você descobrir por que você tropeçou, você consegue superar esse obstáculo e continuar caminhando. Mas nunca deve desistir daquilo que você gosta. Entendeu? Então, inspiração, você pode ter inspiração para escrever, para várias coisas, né? Não só escrever. E você tem que aproveitar isso, porque você está desenvolvendo a sua criatividade, a sua imaginação. Ou escrevendo, ou desenhando, ou trabalhando. O próprio rapaz que gosta de jogar futebol, quando ele dá um drible, ele está desenvolvendo a mente dele, ele está imaginando o que ele vai fazer, ele não pega o pé dele e vai para um lado e para o outro. Ele pensa no que ele vai fazer. Então, tudo na vida existe esse detalhe de você pensar. E a coisa mais importante, quando você conhece e lê bastante, principalmente quem quer escrever tem que ler muito, tem que ler bastante. Por exemplo, esse livro, Amazonas de Templários, para escrever foi trabalhoso, porque as Amazonas existiram. E os Templários existem até hoje. Não do jeito que era antigamente, mas existem. Então você precisa saber basicamente tudo sobre eles. Entendeu? Porque é uma coisa real. Se você inventa toda a história, inventa os personagens, inventa a cidade, aí é diferente. Aí é a sua imaginação que entra em cena e você escreve. Mas se você vai escrever, por exemplo, Pergaminho Inca, você tem que ler bastante sobre os Incas, saber como eles faziam, como eles agiam, o que aconteceu com eles, por que eles desapareceram,
Os incas nunca deixaram nada escrito. Uma civilização como a dos incas, que era super evoluída, como que não tinha nada escrito? Fora do Peru, né? Todo mundo acha que eles não tinham escrita. Mas eu conversei com alguns peruanos quando eles viram o livro, e eles disseram que os incas tinham uma escrita, mas ela foi completamente destruída pelos espanhóis, porque era tão evoluído o pensamento deles, que eles ficaram com medo que se os incas fossem para a Europa, dominassem a Europa toda, por causa da evolução, do grau de superioridade que eles tinham. Então, eles foram dominados por homens montados em cavalos, porque os incas nunca tinham visto um cavalo. E os espanhóis, percebendo isso, entraram com um cavalo na cidade deles, e eles acharam que eram os deuses. E aí eles foram dominados. Mas não se encontra nada escrito, justamente por esse motivo. E Machu Picchu, que é o caso da história no livro, é uma cidade que ficou 500 anos encoberta. Nem os próprios moradores de Cusco, que fica lá embaixo na montanha, sabiam que existia uma cidade lá em cima. De tão secreta que era essa localização. E o inglês que descobriu em 1911, né, o Bingham, ele descobriu essa cidade e ela se tornou famosa no mundo inteiro. Então você precisa aprender essas coisas se você vai escrever algo usando esses personagens ou essa cidade. A mesma coisa dos outros. Então esse aqui é um livro, ele é mais aventura, né? É um livro de aventura. Amazonas e Templários é mais ação. Você tem lobos gigantes, tem as guerreiras, as mulheres guerreiras. As Amazonas viviam só entre mulheres. Os Templários só viviam entre homens. Então eu pensei em juntar os dois grupos para ver o que ia acontecer na história. E deu uma história interessante, porque o conhecimento deles, essa parte de comunidade deles é impressionante. Os Templários, eles vinham ao Brasil e conheciam todas as 3 Américas, que na época não era América, não era nada, né? Eles já vinham aqui no ano de 1100, ou seja, eles estiveram no Brasil no ano de 1100, e Cabral descobriu em 1500, né? Mas não é que o Cabral descobriu, Portugal tomou posse do Brasil. Mas os Templários, eles vinham aqui no Porto de Paranaguá, né, que fica no Paraná, e não existia naquela época o porto, né? E eles pegavam a prata e levavam para a Europa. Então eles eram os navegadores da época, os mais assim exímios, né, e os navios mais rápidos que eles possuíam. E quando o Papa e o rei da França começaram a perseguir os Templários de inveja, porque eles tinham muito dinheiro e tinham muitos guerreiros. Todo cara que era bom na espada queria pertencer aos Templários, não ao rei, nada disso. E com isso eles foram ficando muito ricos. Então a história começa no momento em que os líderes templários são executados pelo rei e pelo papa. Eles fogem, né, nas galeras, que eram os navios da época, e levam todo o tesouro, que até hoje ninguém encontrou esse tesouro. Então você tem que ir estudando essas histórias, né, para montar o seu livro. Então é que você falou de inspiração. Então através de algo que você lê, aquilo te inspira a escrever uma outra história. Tem? Esse aqui, por exemplo, é o mais místico. Quem gosta de misticismo, de coisa oculta, um pouco de medo, essas coisas, esse livro aqui tem bastante. Tem alguns demônios, né? E os jovens têm que enfrentar esses demônios. Então eu falei que eles vão em busca do seu objetivo, não importa o que eles vão ter que enfrentar. Dados que você falou, inspiração na história desses povos, né? E uma pessoa perguntou uma vez, e quando dá o branco? Né? Porque o escritor tem esse negócio de dar branco. Dá branco porque a pessoa quer escrever
tudo de uma vez. Você sabe, por exemplo, o leitor, ele vai pegar um livro, vai dar uma lida e imaginar o que ele está lendo. O escritor, ele tem que ter uma visão ampla. Por exemplo, se eu vou escrever o que nós estamos aqui fazendo nesse momento, eu tenho que prestar atenção em tudo. No ventilador que está desligado, nos livros, nas prateleiras, no armário no fundo, vocês sentados assim, cada um de um jeito. Então, o escritor ele tem que ter uma visão ampla do ambiente onde vai ocorrer uma cena. Ele não pode só se concentrar no personagem. Porque quem está lendo quer saber aonde ele está, o que ele está fazendo, o que está acontecendo ao redor. Entende? Então, isso é importante, por isso que é gostoso escrever, porque você começa a observar muito mais. Por exemplo, a pessoa, quando ela olha de lado, quando ela dá uma balançada na cabeça, faz algum movimento com o corpo, então você começa a perceber o comportamento do ser humano. E isso vai te dando ainda mais confiança. Então, quando a pessoa quer fazer tudo isso de uma vez, acaba dando um branco. Porque imagina, você descrever tudo numa cena que é corrida, é complexo. Então, eu, por exemplo, escrevo a história inteira, de fio a pavio, como diz o outro, do começo ao fim, sem me importar um certo, errado, sequência ou não sequência, eu vou escrevendo. Quando eu termino de escrever a história, aí eu volto no começo, e aí sim eu vou montando tudo aquilo que eu acho que deve pertencer a cada cena. Aí eu vou falar do ventilador, se eu achar que ele interessa, eu só menciono, tem um ventilador desligado. Então eu vou procurar atrair a atenção do leitor. Eu conheço uma escritora, por exemplo, que ela é bem jovem ainda, né? E o livro dela é muito bom, e faltou alguns detalhes assim. Ela vai direto na cena, né? Então eu falei, você tem que fazer um pouco mais de suspense. Por exemplo, a pessoa olha na janela e vê o fulano lá, mas e os outros que estão em volta, né? Então, quando você escreve, você tem que ter visão ampla do local. A inspiração é importante. Se der branco, não liga. Continua lá, o que vem na cabeça escreve. Eu nunca fico pensando muito tempo no que eu vou escrever, eu só vou escrevendo. Se há um exercício inicial que a gente possa fazer, alguma técnica, alguma dinâmica, né, que possibilita que a pessoa desenvolva essa fluência de descrever com detalhes a cena, o contexto, né, as pessoas, os elementos ali dentro daquele contexto. Eu gostaria muito de saber sobre isso. Como que eu faço? Eu pego um quadro e nesse quadro eu coloco os personagens. Vamos supor, eu pego uma foto lá qualquer de uma pessoa na internet ou de alguém conhecido e coloco lá, essa aqui é o personagem tal. Como se fosse um artista interpretando o personagem. Então eu coloco a foto dos personagens da história, coloco o nome embaixo para eu não esquecer. Então eu vou montando mais ou menos isso. Não tenho assim um exercício em si, né? Como fazer isso, mas o que eu acho, no meu caso, o que eu acho mais fácil é justamente fazer um quadro, coloco o nome das cidades, dos locais, né, que eu estou trabalhando na história, dos demais personagens, que tem a parte dos bandidos, tudo isso. Então eu coloco tudo isso. E mesmo na parte dos bandidos, vamos dizer assim, tem vários personagens. Mais ou menos uns 8 que participam mais ativamente, né? Então, para lembrar de tudo isso, nem sempre é fácil. Mas se você tem um quadro, hoje, por exemplo, com o notebook, computador, é mais fácil ainda de fazer esse quadro, né? Porque você tem ele ali, assim que você quiser pesquisar, está tudo prontinho ali, você continua a sua história. Esse aqui, por exemplo, são poucos personagens, meia dúzia de personagens só. Então é mais fácil da gente lembrar. Mas mesmo assim eu tenho que colocar as situações, porque são várias situações diferentes a partir da montanha. Depois eles vão numa tribo de índios também, então são situações diferentes, então eu faço o quadro do mesmo jeito, né? Ele é mais simples e baseado nisso a gente vai dando continuidade à história, porque às vezes você tem, por exemplo, 8 líderes. Você tem que dividir na minha ideia, você tem que dividir mais ou menos
a fala e a participação de todos eles. Porque geralmente a pessoa concentra só no principal e esquece os demais. E como o meu objetivo é o grupo, então eu tenho que manter os 8 líderes, mulheres, e 8 líderes, homens, sempre em atividade. É óbvio que um vai participar mais que o outro, mas todos eles estão trabalhando juntos. Então, mais ou menos isso aí, né? Não tem assim nada de diferente para poder passar para você, né? Próxima pergunta seria a escolha do nome dos personagens. O nome, ele tem alguma ligação? Como que é feita essa escolha? A curiosidade que eu sempre tive sobre escolher o nome, né? Porque não é qualquer nome que você pode colocar. A que se deve a escolha do nome? Quais as características? No que pesa essa escolha do nome para os personagens? Ok. Esse livro aqui, O Pergaminho Inca, foi muito interessante, porque ele saiu em 2018. O ano passado, uma amiga da minha esposa, que mora no interior, ela leu esse livro e perguntou como que eu fiz para escolher o nome dos personagens. Eu falei, eu não tive nenhum critério, assim, o nome que eu achava que encaixava ali eu colocava. Ela falou, curioso, porque cada um dos personagens, o nome que você deu, bate exatamente com o significado do nome da pessoa. Entende? Por exemplo, Cláudio. Cláudio significa manco. Um dos personagens da história, aqui na continuidade, que é um personagem do Cláudio, chama Manco. Então, eu achei muito curioso, porque eu não pesquisei nada disso. Mas, realmente, quando você vai colocar o nome, é o que ela falou, você precisa inspiração. Às vezes, você pensa um nome, aí você lê a frase com aquele nome e se fala, esse nome não encaixa. E vai colocando outro nome até você falar, não, esse aqui cai bem na história. Por exemplo, o Cláudio, a secretária dele é Ana Júlia, a esposa é Laura, tem o William, que é o que vai contratar o Cláudio para fazer o serviço. Então, cada um desses personagens, se vocês forem pesquisar depois o significado, vocês vão ver que bate exatamente com o que ele faz na história. Aqui, no caso, foi coincidência, mas realmente você tem que casar o nome com o personagem. Por exemplo, Amazonas e Tempários são nomes indígenas. Anaí, Maíra, são nomes que eu fui buscar na internet, né? Porque a gente não conhece esses nomes. Os Templários já é mais fácil, porque eles eram europeus, então era francês, alemão, de várias nacionalidades. E você vai vendo, vai encaixando o nome de acordo com aquilo que você acha que bate ali. Entende? Maíra, por exemplo, eu achei que era o nome de um pajé, uma xamã, uma mulher, né? Então, ficou legal na história, o nome dela com o que ela faz na história. E o Henry, que é o marido, ele é um capelão, que seria um padre, né? Na Igreja Católica. É mais ou menos isso aí, realmente dá diferença, porque às vezes você coloca tem gente que quer colocar nome estrangeiro, né? Põe Washington, outros nomes, mas se você lê na história não bate, né? Fica meio fora. Então, quando você escreve, tem muita coisa que é importante. Por exemplo, às vezes eles fazem revisão do livro. Quando você termina de escrever, você manda para a editora, eles fazem uma revisão. A revisão, ela tem 2 fases. A primeira, eles vão verificar se aquele parágrafo cai bem quando você vai ler. Porque falando é uma coisa. Quando você escreve, você não pode escrever do jeito que você fala, que fica esquisito, fica sem sentido, muita coisa. Então, eles corrigem essa parte. Por exemplo, tem a revisão. Então, na revisão, às vezes você escreve assim, que, aí você vai na outra linha, tem outro que, um monte de que ali na frase, eles tiram aquilo ali. Porque para o leitor fica cansativo. Né? Que foi, que onde, que não sei o quê.
Então, é diferente de falar. Falar, você fala a mesma palavra seguida, até que a turma não liga porque pega mais o conteúdo total. Mas quando você está lendo, a sua concentração está ali. E a coisa repetitiva se torna cansativa. E você acaba desistindo de ler, às vezes, por causa disso. É exatamente isso, né? A leitura, ela tem essa capacidade de nos transportar para além da nossa realidade, né? E com esse bate-papo de hoje, eu tenho certeza, escritor Roberval Kovac, que você conseguiu despertar em nós, em todos aqui presentes, e dos que irão ainda nos assistir, o interesse de ler os 3 livros. Foi extremamente agradável conhecer o seu trabalho, né? E agora, juntos aos nossos alunos, mãos à obra, vamos construir, confeccionar esse novo livro. Bom, eu quero agradecer a escola, né, Brasília Tonde de Lima, a Débora, ao Isaac, a vocês aqui que estiveram presentes, né, por poder mostrar um pouco do meu trabalho também. E poder passar alguma coisa para vocês, que espero que vocês aproveitem, né, para o futuro de vocês, porque vocês estão iniciando a vida ainda, e que nunca desistam daquilo que vocês realmente gostam e querem fazer. Esse é o primeiro passo para o sucesso. Se vocês começarem a ler a vida de pessoas que foram importantes, pessoas que se tornaram milionárias, de gênios, de pessoas assim, vocês vão ver o quanto que eles, não quero dizer sofreram, mas quanto eles sofreram para chegar aonde eles chegaram. Não foi fácil. O Thomas Edison, por exemplo, ele fala uma coisa muito importante quando ele estava pesquisando os metais para saber qual deles funcionaria na lâmpada. Cada vez que o metal não dava certo e queimava, ele não desanimava. Ele dizia assim: é um a menos que eu tenho que testar, eu estou chegando aonde eu quero. Porque ele tinha vários metais ali e precisava testar para saber qual deles serviria. E cada um que não dava certo, ele ficava contente porque ele sabia que era um daqueles outros que ele não testou ainda. Então vocês vejam a determinação da pessoa quando ela quer fazer algo que ela gosta, que ela realmente quer para si, quer descobrir. Então é assim que a gente tem que encarar cada passo que a gente dá na vida. Vocês estão estudando, provavelmente vão fazer faculdade. Escolham aquilo que vocês gostam. Não escolha porque é moda, porque alguém falou, porque depois que você se forma, aí você vai descobrir que não era isso, aí você vai ter que começar de novo. Então, procurem saber, procurem ler sobre aquilo que vocês gostam, conhecer o máximo possível, conversar com pessoas que trabalham nesse ramo, entende? Porque é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade e, se Deus quiser, no segundo semestre, nós vamos iniciar o livro aqui da escola. Espero que vocês participem também, ou desenhando ou escrevendo. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer o encerramento agradecendo pelo bate-papo de hoje, nesse momento tão agradável. Foi extremamente enriquecedor conhecer o seu trabalho e agora vamos trabalhar juntos com os nossos alunos na confecção dessa nova obra. Então, até nosso próximo encontro em agosto, na segunda fase do projeto. Excelente dia a todos.